Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita nós iremos responder a pergunta de uma irmã, de uma querida e amada irmã, sobre a passagem de Efésios, capítulo 4, do 7 a 10, quando Paulo fala que Cristo desceu às partes mais baixas da terra, ou as regiões inferiores da terra. E ela quer saber se isso significa que Cristo desceu ao inferno. Com essa passagem, essa passagem é a prova cabal que Cristo desceu ao inferno, que Cristo foi até o mundo dos mortos, que Cristo foi até o Hades. Essa passagem eu posso usar para defender isso, e é sobre isso que nós iremos responder, tá? E essa passagem é muito mal interpretada. Eu já vi pregadores pregando sobre isso, teólogos, teólogos não, pseudo-teólogos ensinando sobre isso, que Cristo foi lá no inferno, Cristo foi lá e bateu no diabo, Cristo ficou 3 dias lá bagunçando no inferno, no mundo dos mortos, enfim, e depois subiu. Nada a ver. Pessoas que não conhecem hermenêutica, a interpretação bíblica, não conhecem exegese, não conhecem nada de grego, da língua grega, os significados. E essa pergunta é muito interessante. E nós iremos mostrar a real interpretação desse texto. O texto não fala nada de inferno, o texto não fala nada de mundo dos mortos, nada. O texto simplesmente está mostrando a humilhação e a exaltação de Cristo Jesus. Humilhação e exaltação. É isso que está falando. E também da encarnação dele. O texto fala sobre a encarnação dele. O texto fala sobre a morte dele. O texto fala sobre a humilhação dele e a sua exaltação. É isso que o texto está falando. E nós iremos expor aqui nesses poucos minutos. Olha só os versículos 7 a 10, que é a pergunta da nossa amada e querida irmã. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo está citando o Salmo 68, 18. Tá? Salmo 68, 18. Ora, versículo 9. O que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, o versículo 9 fala que ele desceu até as partes mais baixas da terra, ou as regiões inferiores da terra. O que quer dizer isso? O que Paulo está falando aqui? O que significa as partes mais baixas da terra? O que significa as regiões inferiores da terra? E aqui está o segredo do texto. Antes de nós entrarmos no texto, vamos falar do contexto histórico-cultural. Esse livro aqui, o comentário histórico-cultural do Novo Testamento, do Greg Kinnear, se você não tem, compre. Ele vai esclarecer e vai falar justamente isso que eu vou falar para você. Tem aqui outros comentários, como o comentário de John Stott, a mensagem de Efésios, também maravilhoso, vai falar a mesma coisa. Eu tenho aqui outros comentários, das cartas de Paulo, que vai falar a mesma coisa. Quando você vai para o contexto histórico-cultural desse texto, naquela época, Paulo era um cidadão romano. Paulo era um homem de 3 culturas: a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Inclusive, ele era cidadão romano. E quando o general ia para a guerra, e ele vencia a guerra, o que acontecia? Ele despojava, ele desarmava o rei daquela localidade que ele venceu, ou o capitão, o general, e ele despojava, tirava os bens, tirava tudo daquele povo, tá? Deixava o povo praticamente sem nada,
E a maioria, esse general matava, e quando ele não matava, ele fazia-os prisioneiros, escravos. E ele vinha vitorioso em uma procissão. E o povo ovacionando, batendo palma. E aquilo que ele tinha roubado, pegado, despojado dos seus inimigos, ele lançava para o povo. Jogava para o povo. Ouro, prata, bronze, pedras preciosas, roupas e por aí vai. Distribuía para o povo. Distribuía. Dava para o povo. E o povo alegre aplaudindo. E atrás vinha quem? Vinham os condenados. Vinham os escravos nessa procissão. Então, o texto também fala de uma linguagem militar. E Paulo está falando do contexto histórico e cultural da época. Como acontecia a procissão de um general romano que vinha vencedor de uma batalha. Esse é o contexto histórico e cultural. Paulo agora está aplicando isso a Cristo. Tá? E Cristo venceu quem? Quem Cristo venceu? Se você vai para a carta aos Colossenses, que há uma similaridade, são cartas muito parecidas. O vocabulário é parecido, o linguajar é parecido. Até porque é o mesmo autor, né? O apóstolo Paulo. Lá no capítulo 2 da carta aos Colossenses, versículos 13, 14 e 14, Paulo vai falar que Cristo na cruz, a sua humilhação foi exaltação, porque ele venceu toda a cachorrada do mal, toda a corte da maldade, ele envergonhou os principados e potestades, os poderes das trevas, Satanás e os demônios. E Paulo fala que Cristo triunfou sobre eles na cruz. E eles são escravos. São escravos. Cristo é o general. Cristo é o vencedor. E atrás de Cristo estão os demônios. Estão os principados. Estão as potestades. Estão aqueles que ele venceu pela cruz, porque ele é o Todo-Poderoso. É isso que o texto está trazendo. Logo, quando você entende esse contexto, fica muito mais fácil. E quando Paulo está citando aqui o Salmo 68, 18, que não dá para fazer uma exposição detalhada devido ao tempo, tá? Ele vai para o versículo 9. Mas antes, o versículo 8 fala assim, ó, quando ele subiu às alturas, aqui está falando da sua exaltação, da sua ascensão ao céu, levou cativo o cativeiro, porque ele venceu os demônios, ele venceu Satanás, ele venceu o diabo, ele venceu toda a cachorrada do mal, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o eu, ele venceu tudo e todos. Então ele é vitorioso. Então ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Assim como o general romano fazia na sua procissão de vitória, no seu, era chamado de triunfo, né? Um triunfo romano, quando o general vinha vitorioso e ele distribuía os presentes que ele tinha pegado dos seus inimigos, despojado dos seus inimigos e distribuía esses presentes ao povo. Assim Cristo fez quando venceu Satanás. Assim Cristo fez quando ele consumou a obra expiatória na cruz do Calvário. É isso que o texto está falando. Aí, e concedeu dons aos homens. Cristo deu dons aos homens, presentes aos homens, porque ele venceu. Aí entra o versículo 9, depois da citação de Paulo, do Salmo 68, 18. Olha o 9. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, falando da sua exaltação. Senão que também havia descido, falando da sua encarnação e da sua humilhação. Paulo deixa isso bem claro na carta aos Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, tá? E veio servir. Jesus é o Deus que serve. O texto é muito conhecido de Filipenses, né? Que fala ali da sua humilhação, da sua exaltação, da sua encarnação. Ele se tornou homem
plenamente homem. E ao se tornar homem, aí a encarnação implica limitação. Porque como homem, ele ficou limitado. Limitado ao tempo e ao espaço. Ele andava, ele comia, ele se cansava. Ele tinha que se alimentar, ele tinha que andar. Tá? Ele abriu mão, por um momento, das suas prerrogativas divinas. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão, por um tempo, das suas prerrogativas divinas, dos seus atributos divinos, como a onisciência, onipotência, onipresença. Então, fala da encarnação, da humilhação, tá? Quando ele assumiu plenamente a natureza humana. E a encarnação implica limitação, porque como ser humano, como homem, ele ficou limitado, assim como eu e você, porque ele assumiu plenamente a nossa natureza. Aí você tem que estudar sobre a união hipostática, né? Que é a união das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. E também, sobre isso, você estuda sobre a comunicação de atributos. O communicatio idiomatum, a comunicação de atributos. Os atributos divinos foram comunicados à natureza humana e a natureza humana comunicou seus atributos com a natureza divina. Logo, Jesus recebe a natureza humana no ventre de Maria. Os atributos humanos foram comunicados ao divino, ao atributo divino e vice-versa. E as duas naturezas se uniram, se mesclaram para nunca mais se dividir. Então ele era plenamente homem e plenamente Deus. Ok? Isso aqui é cristologia. Então, quando Paulo fala no versículo 9, ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido? Esse descer aqui se refere à sua encarnação, se refere à sua humilhação, se refere quando ele assumiu plenamente a natureza humana. Aí fala, até as regiões inferiores da terra. A minha versão é a NAA. Outras traduções vai trazer até as camadas mais baixas da terra. E aqui não se refere ao inferno. Aqui não se refere ao Hades. Aqui não se refere ao mundo dos mortos. Aqui se refere à terra. As regiões inferiores, ou as camadas inferiores, se refere aqui à terra. Que ele se tornou como um de nós. Ele se tornou homem. Ele se tornou humano. Cristo Jesus. É isso que significa o texto. O texto, né? E John Stott fala assim, ó. Cristo subiu como vencedor para a mão direita de Deus, sendo que seu séquito de cativos consistia nos principados e nas potestades que derrotara, e destronou eles e também os desarmou. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? E outro fator interessante é o que eu falei também para vocês, e John Stott fala, que o que Paulo tem em mente, portanto, não é tanto a descida e a subida em termos espaciais, mas sim a humilhação, a encarnação e a exaltação, sendo que esta última, a exaltação, trouxe a Cristo a autoridade e o poder universais. Olha que maravilha! Aí o versículo 10 ele fala assim, ó, aquele que desceu, falando da sua encarnação, a sua humilhação, quando ele assumiu a natureza humana, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, falando da sua exaltação, da glorificação, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, é isso que o texto está falando. O contexto mostra isso. Então, quando você faz uma exegese do texto, fica claro que não tem inferno aqui, que não tem mundo dos mortos aqui, não tem nada a ver com aquilo que é ensinado até hoje por malucos aí que não conhecem nada de Bíblia, nem de exegese, de hermenêutica, nem de nada. Então, essa é a interpretação correta do texto. Essa é a interpretação mais coerente com o texto.
falando da humilhação, encarnação, quando Cristo assumiu a sua natureza humana por completo, plenamente homem, falando da sua exaltação quando ele subiu, tá? A sua glória, o seu poder, e ele venceu toda a cachorrada do mal, venceu os demônios, venceu Satanás, venceu os poderes, as potestades, as autoridades, os dominadores do mundo espiritual. Cristo os despojou, os desarmou. É isso que significa o texto. E se vocês gostaram de mais uma resposta, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Então aqui, minha irmã, está respondido a sua pergunta. E se você quer fazer perguntas ou tem dúvida de alguma coisa, deixa aqui nos seus comentários que eu estarei selecionando e, na medida do possível, respondendo quando eu puder. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos.